Olá, alunos do Instituto Teológico Reformado do Vale do São Francisco, o nosso polo aí em Exu. Nós vamos para a nossa última aula do nosso módulo de Teologia da Reforma. Como vocês já sabem, né, em todas as aulas eu repeti, eu sou o pastor Bruno Souza, pastor aqui na igreja de Araripina, igreja presbiteriana em Araripina, e nós vamos então ver a última aula, o último sola dos 5 solas que nós estamos estudando nesse módulo de Teologia da Reforma. Então, acompanhe comigo aqui nos slides. Então, nós vamos para o último sola, o conhecido Soli Deo Glória, que significa, então, glória somente a Deus. Nesse sola, então, converge todos os outros solas. Então, esse sola ensina que toda glória deve ser dada a Deus. Mas nós vamos ver então durante essa aula os textos bíblicos que nos ensinam que nós, como seres, como pessoas, como seres criados por Deus, como nós podemos dar glória somente a Deus. Para início aqui, para iniciar, nós vamos mais uma vez citar aqui o Kevin Van Hooser, que nós estamos citando em todas as nossas aulas, e ele diz o seguinte sobre o Soli Deo Glória. Ele diz que o Soli Deo Glória, como os demais solas, foi parcialmente formulado com a intenção de excluir um erro. Então, nós vimos isso nas outras aulas. Cada sola ataca um erro, uma doutrina errada, uma visão teológica errada, uma doutrina errada. Então, cada sola, então, propõe consertar um erro teológico e, então, expressar aquilo que, de fato, a Bíblia ensina, né, a respeito da graça, da fé, de Cristo, das Escrituras. Enfim, o Soli da Glória, então, também foi parcialmente então, formulado com a intenção de excluir um erro. Mas, nesse caso, o que está excluído não são as obras humanas. Se nós olharmos para os outros solas, principalmente sola fide, o sola gratia e os solos Christus também, corrigem a ideia de uma obra humana, de um merecimento humano na salvação. Então, dentro das Escrituras, nós sabemos a verdade que Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, ecoa, de que nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé em Cristo, é para consertar um erro e que diz que nós precisamos, então, obedecer à lei. Então, obedecer à lei para ser salvo. Mas no caso do Soli Deo Glória, o que está excluído não são obras humanas, mas o fim para o qual trabalhamos, que é a glorificação humana. Então, esse erro, a glorificação humana, o homem no centro, o homem recebendo glória, é esse erro que o Soli Deo Glória propõe, então, resolver essa glorificação humana. E nós vemos, então, que não é somente no período da Reforma ou em outros tempos que nós observamos e estudamos na história, mas em nossos dias nós vemos profundamente, assim como no liberalismo teológico, em algumas teologias do século XIX, do início do século XX, que tem o homem no centro, nós também temos no nosso dia uma teologia muito antropocêntrica, tendo o homem recebendo a glória, sendo o homem o alvo ou a finalidade de toda a obra de Deus ou então de toda a história. Então é esse erro que o Soli Deo Glória ele então quer resolver, né, trazendo então a verdade de que não o homem ou qualquer coisa deve receber a glória que somente é devida a Deus. Foi precisamente esse desejo de fazer um nome para si que levou as pessoas a construírem a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Na época da Reforma, ninguém negava explicitamente que só Deus merecia ser glorificado. Contudo, o objetivo dos outros 4 solas era assegurar que toda a glória pela salvação e também toda a verdadeira interpretação fossem atribuídas unicamente a Deus. Então, o Van Hoosen aí nos lembra, né, que na época da Reforma era comum a concordância de que, de fato, só Deus, merecia ser glorificado. A ideia, então, que nós estamos tentando ver desde o início dos nossos solas é tentar unificar essas 5 verdades, esses cinco insights do cristianismo protestante puro e simples, estudados de maneira unida, né, ligados um ao outro, a fazer aquilo que nós estamos estudando aqui, que é a teologia, uma teologia da reforma, uma teologia reformada. Então, os outros 4 solas, né, querem então assegurar, tem um objetivo de assegurar que toda a glória pela salvação e também toda a verdadeira interpretação fossem então atribuídas unicamente
a Deus. Então é como se o solo deu glória fosse então o resultado de se afirmar todos os outros 4 solas. A verdade da salvação somente pela fé, pela graça em Cristo Jesus, tendo a Escritura como a revelação desse Evangelho, a autoridade suprema sobre a vida da igreja. Tudo isso resulta em uma glória que é devida única e exclusivamente a Deus. Nós vamos ver então como isso acontece dentro das Escrituras. A primeira coisa que nós devemos afirmar como uma verdade doutrinária a respeito desse Deus que merece a exclusiva glória, a exclusiva honra, é que Deus ele é criador. E a verdade de Deus como criador é que, de fato, ele criou todas as coisas para a sua glória. Ele criou o objetivo dele ter criado todas as coisas, inclusive o homem, como nós vamos ver mais adiante, é para lhe render louvor e glória. Isso está lá escrito, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, o final de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas é render essa glória eternamente a Deus. A criação, então, cumpre o seu propósito, cumpre o seu objetivo, dando a glória devida ao nome do Senhor. E é isso que ela faz. As Escrituras testemunham que a criação, a natureza, ela rende glória ao Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 3, na parte B do versículo 3, diz assim: a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O salmista, nesse salmo que é muito conhecido, capítulo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos a criação, a natureza, nós precisamos observar e observamos essa glória que é devida ao Senhor, essa glória que é dada ao Senhor por meio da criação. A glória do Senhor cobre os céus, nós podemos ver as maravilhas de Deus na criação. A terra se enche do seu louvor. O salmista então diz, após esses versos, que mesmo que não se ouça nenhum som da natureza, mas eles estão cumprindo o propósito, o objetivo para o qual eles foram criados, proclamando essa glória de Deus. Né? E esse firmamento, essa terra, aquilo que ele criou, anunciando as obras das suas mãos. Esse reconhecimento, esse curso natural das coisas, em que as coisas, a natureza e as coisas criadas agem cumprindo o propósito para o qual elas foram criadas, elas redundam e elas resultam em glória ao Senhor. Quando nós, então, seres humanos, entendemos que nós devemos dar glória a Deus, nós nos unimos ao resto da criação, cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Nós vamos ver isso aqui agora. Nós somos criados também por Ele para viver para a sua glória. Então, assim como Deus criou todas as coisas, Deus também cria o homem para a sua glória. O homem que é coroa da criação, está no centro dos propósitos de Deus, da relação de Deus, o homem para o qual o Senhor se revela e se relaciona com esse homem. Então, Deus criou o homem para a sua glória também. O Catecismo Maior de Westminster, conhecido catecismo da história, da tradição da Igreja Reformada, na primeira pergunta do Catecismo, ela traz o seguinte questionamento: qual é o fim supremo e principal do homem? Ou seja, para que e com que finalidade o homem foi criado? A resposta do Catecismo é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou se alegrar nele para sempre. O entendimento, então, dos puritanos ingleses do século XVII, dos reformadores como um todo, dentro da sua teologia, entende que o homem foi criado para a glória de Deus. Isso está em harmonia com aquilo que é o ensinamento das Escrituras. O conhecido texto aí de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados a conhecer ao Senhor por meio das Escrituras e fazer todas as coisas para a sua glória. O homem, então, no estado de pecado, não rende a glória devida a Deus. Esse é o grande problema, então, com o ser humano. Deus criou o homem
para o glorificar. E o homem, a partir da queda, a partir do momento que o homem se corrompe, se coloca num estado de pecado e miséria, ele está distante de Deus. E o grande problema do homem é não reconhecer esse Deus que é criador, que criou todas as coisas, que criou o homem, que tem um plano, um propósito na vida deste homem, dessa humanidade. Então, é não reconhecer isso. Esse é o grande pecado. É incredulidade, é não crer em Deus e não o reconhecer como aquele que deve ser dada toda a glória. Então, o homem tem dado, a partir daquilo que nós vamos ver aqui no texto que o apóstolo Paulo escreve, o homem tem dado a glória que deve ser dada a Deus, a outras coisas, ao próprio homem, aos ídolos, os deuses criados pelos homens. Nós precisamos resgatar, então, por meio da pregação do Evangelho, da verdade das Escrituras, que o homem precisa reconhecer o Senhor e dar glória a Ele. Isso é o que o Solo Deo Glória, então, ensina. Que essa glória que foi, essa adoração que foi perdida, né? O homem com o coração inteiramente voltado e reconhecendo a Deus, esse que o homem perde em dar glória a outras coisas que não o Senhor. Então o homem nesse estado de pecado não rende a glória que é devida ao Senhor. Olha como Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então, ele está dizendo aqui uma verdade. A ira de Deus, então, se revela do céu contra o pecado, perversão dos homens. Qual é o pecado? Qual é a perversão dos homens? Qual é a impiedade dos homens? Eles detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É aquilo que nós lemos aqui. A criação, ela dá glória a Deus. Nós temos um conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Nós temos então isso que na teologia é conhecida como a revelação geral de Deus. Essa revelação geral, então, mesmo que não suficiente, né, dentro do entendimento da teologia, não suficiente para demonstrar um conhecimento necessário para a salvação, ou seja, o conhecimento de Cristo, da necessidade do homem, que o homem tem, né, de reconhecer a Cristo, de se arrepender dos seus pecados, essa revelação geral confirma e mostra e demonstra por meio desse conhecimento de Deus na criação, de que Deus de fato existe, de que Deus criou todas as coisas e que essas coisas então devem resultar e dar a glória devida a Deus. Então por isso que Paulo diz que tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, observe aí a linguagem que Paulo usa. Eles são indesculpáveis porque, tendo esse conhecimento da revelação geral, tendo esse conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então esse é o grande problema, o grande pecado do homem, é não dar a glória que é devida a Deus. O homem, então, no estado de pecado, não dá essa glória para a qual nós vimos lá no catecismo que o homem foi criado para isso. Então, uma outra doutrina, uma outra verdade que deve ser absorvida por meio do Solo Deo Glória, né, o entendimento de que a Deus deve ser dada toda glória, é a ideia, a doutrina, a verdade bíblica de que Deus, ele é o Deus Salvador. Nós vimos isso nos outros solas, de que Deus, ele tem a iniciativa na salvação do homem, que está morto em seus delitos e pecados, e que é salvo, então, única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Então, na apostila de vocês, aí vocês encontram nesse módulo, nessa lição do Solo Deo Glória, um sermão do Charles Haddon Spurgeon a respeito do Solo Deo Glória, da glória que é dada somente a Deus. E ele traz então, dentro dessa ideia de que Deus é Salvador, uma pergunta: por que ou para que Deus salva o homem? Então isso, irmãos, é necessário para nós, estudantes de teologia, que queremos servir a igreja e servir a Deus cada vez mais e melhor, entender essa verdade. Porque hoje, como eu já disse,
temos uma teologia muito voltada para o homem, que o homem é o centro, de que o homem é o importante, de que o homem tem um valor, enquanto que a Escritura nos ensina que a verdade de que Deus é aquele que nos salva, isso resulta em glória somente a Deus. O homem, Deus não salva o homem porque vê um valor no homem, uma importância no homem, por mais que nós, sendo a imagem e semelhança de Deus, claro, nós temos um valor, há um valor na vida humana, há um valor no homem. Mas o homem não é o centro, não é a finalidade, quando Deus então resgata e salva o homem do seu estado de pecado. Toda a nossa salvação, tudo aquilo que nós vivemos como povo de Deus deve resultar nessa glória a Deus. Então, para que ou por que Deus salva o homem? Olha só o que a Escritura nos diz. O Salmo 106, versículo 8 diz: Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Então Deus nos salva para revelar a sua glória. Essa expressão então é trabalhada por Spurgeon na apostila, essa expressão por amor do seu nome, e que essa expressão justamente fala da finalidade da salvação, que é dar glória, essa glória que é um reconhecimento do poder, dos atributos, da obra e do caráter divino. Então, por meio desse texto, Spurgeon, ele ali no seu sermão, ele traz algumas outras verdades por meio desse texto do Salmo 106, versículo 8. Então, quem foi que salvou? O texto diz: ele o salvou, Deus o salvou. Isso está dentro do contexto do Salmo 106. Quem foi salvo? O seu povo. E aí o versículo 7, o versículo anterior ao versículo 8, nos dá uma informação muito importante. Deus salva um povo que é rebelde. O versículo 7 afirma essa verdade. O povo é um povo rebelde, um povo pecador, que desobedeceram a Deus. Então o texto diz: mas esse povo que era rebelde foi salvo por Deus, por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Então Deus é que salva e salva o seu povo, homens que eram pecadores, que eram rebeldes contra Deus. Veja só que toda a glória, todo o reconhecimento humano é tirado aqui de cena. Porque é nos dito nas Escrituras sobre Israel que Deus não amou e elegeu e se relacionou com Israel, revelou-se a Israel, porque Israel era um povo numeroso, um povo poderoso ou pessoas boas. Até porque a história nos mostra justamente o contrário. O povo de Israel é um povo que foi rebelde, de coração duro contra o Senhor, que se afastaram da lei e dos mandamentos de Deus. Então é Deus que salva, e por graça somente. E qual é a razão então da salvação? A razão da salvação é a glória de Deus, para a qual tudo converge, a glória de Deus. A expressão por amor do seu nome então nos revela essa verdade, que Deus ele deve ser glorificado. Paulo repete então essa verdade ao escrever aos Coríntios e aos Efésios, dois textos muito importantes também para entender a ideia de Deus Salvador recebendo essa glória. Romanos capítulo 1, versículo 5, ele usa uma expressão igual, na verdade, à expressão que é usada lá no Salmo 106. Ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então o apóstolo Paulo está dizendo que recebeu a graça, a salvação de Deus e o ministério ao seu apostolado por amor do seu nome, para dar glória a Deus, para que tudo isso redunde em glória ao Senhor. E esse texto, o próximo texto aqui, o texto de Efésios, eu coloquei aqui, a letra ficou um pouco pequena, mas eu acredito que dá para ler, é um texto um pouco extenso, mas eu fiz questão de colocar ele na íntegra aqui, para nós entendermos como Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, trabalha essa obra da salvação, tendo como a finalidade a glória de Deus. Deus nos salva para a sua glória. O versículo 3 do capítulo 1 de Efésios diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha a observação aí, a expressão em negrito: para o louvor da glória da sua
graça. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou, nos adotou como filhos, para o louvor da sua graça, para o louvor da glória da sua graça, para glorificar a Deus. Que Ele nos concedeu essa graça gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha a finalidade, o objetivo. O texto diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 3 vezes Paulo usa a expressão louvor da sua glória, louvor da glória da sua graça, louvor da sua glória. Então foi para isso, então, toda essa obra de salvação, de eleição, de adoção, predestinação, perdão dos nossos pecados, a obra e o penhor do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que recebemos para a salvação, tudo isso deve então resultar no louvor, na glória de Deus. Tudo, irmãos, deve dar glória ao Senhor. Essa glória, então, deve ser dada exclusivamente a Deus. A verdade das Escrituras é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso que o profeta Isaías diz lá no capítulo 42, capítulo 42, versículo 8, do profeta Isaías, que ele diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Os homens, então, que fizeram grandes coisas na história bíblica, como Davi, como Moisés, homens que foram colocados em posição de honra, homens que são lembrados pela Escritura até hoje, homens que é modelo de obediência, de piedade dentro das Escrituras, de obediência ao Senhor, eram apenas instrumentos nas mãos de Deus para que o seu nome fosse glorificado. Porque a verdade é que Deus não dividiu a sua glória com ninguém. Todos esses homens eram instrumentos nas mãos do Senhor, para que assim o homem glorificasse a Deus. Nós somos, como o próprio Jesus nos conta lá em Mateus, que nós somos sal e luz para esse mundo. Para que o mundo então veja nossas obras diante deles e glorifiquem a Deus que está no céu. A nossa obediência, as nossas boas obras, aquilo que Deus fez por nós na salvação, a revelação das Escrituras, tudo que nós já estudamos até agora, todas as doutrinas e verdades bíblicas que nós estudamos até agora, redunda, nos ensina essa glória que deve ser dada exclusivamente a Deus, porque Ele é o merecedor, o único merecedor, e nós estávamos num estado que não podíamos fazer nada por nós mesmos. E Deus então se revela graciosamente, nos salva e nos relaciona, nos preserva nele, né, para a sua glória. Conclusão, então, irmãos, tentando fazer um pouco da conclusão de tudo aquilo que nós estudamos em todo esse módulo, é que o fim de tudo é que nós, os salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, que somos a igreja e corpo dele, vivendo sob seu senhorio, sob a sua autoridade, a autoridade das Escrituras Sagradas, devemos dar glória ao seu nome. Os salvos precisam dar glória ao seu nome, aqui e agora e na eternidade por vir. Então, tudo isso deve glorificar o nome do Senhor. Nós encerramos com o texto de Apocalipse, e fala então do nosso momento na eternidade, quando Cristo voltar, quando nós pudermos ver a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra,
nós então, por meio do relato lá do apóstolo João em Apocalipse capítulo 21, primeiro no versículo 24, dizendo que na Nova Jerusalém as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Versículo 26 então diz: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nenhum rei, nenhuma nação, nenhum servo, filho, discípulo do Senhor, deve roubar ou tentar trazer a glória para si mesmo. E isso, irmãos, nós percebemos que não é algo muitas vezes tão escrachado, né, de homens que querem a glória para si, mas muitas vezes de uma maneira sutil, por meio de uma teologia humanista, triunfalista, por meio de uma teologia e uma doutrina antropocêntrica. O homem, então, vai sendo colocado no meio. Então, tudo que Deus faz agora é para servir a sua criatura, é para nos fazer feliz, é para nos fazer bem. E essa, então, esse sola, o sólido da glória, então, tenta corrigir todos esses equívocos de que, de fato, o evangelho, o cristianismo, a obra do Senhor e o Senhor merece todo reconhecimento, toda honra e toda glória. Nós chegamos então, irmãos, ao final dessa aula e o final desse módulo, né? Então, como de costume, como nas outras aulas, deixo aqui as nossas atividades. Vocês precisam, além de assistir essa aula, ler a lição da apostila, que vai da página aí 103 até a página 111, Solo e Deu Glória, a lição Solo e Deu Glória, e responder o questionário das páginas 111 e 112. Isso é muito importante, como venho lembrando, para que vocês possam fixar, então, todo o conteúdo que nos foi estudado. Eu quero agradecer a todos vocês que puderam acompanhar, tiveram a paciência de acompanhar todas essas aulas. Eu quero, de fato, rogar ao Senhor as mais gloriosas bênçãos da parte dele para todos vocês, alunos aí do ITR, em Exu, para que o Senhor os abençoe e os use com esse conhecimento, como nós estudamos nessa aula, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e obrigado